Bom, gente, hoje nós vamos falar das características dos ácidos, né? Então, dentro ainda da teoria de Bronsted-Lowry, nós devemos classificar os ácidos em três tipos básicos, né? Aquaácidos, hidroxoácidos e óxidos ácidos. Vamos falar inicialmente, né, do que nós estamos referindo a esses ácidos. Tá? Então, nós temos aqui o aquaácido, é quando o íon ele tem água em volta, coordenando o átomo central de ferro. E, então, por exemplo, ferro mais 3 em solução aquosa, o que nós temos, na verdade, é esse complexo aqui, onde que essas moléculas de água ficam coordenando, né, ligados ao átomo central de ferro. Nós podemos ter também os hidroxoácidos, que é então quando o metal está rodeado por hidróxidos. Não necessariamente tem que estar com hidróxido, mas é o fragmento, ou é o ligante que vai te possibilitar ter né, a característica de acidez, porque aqui você vai perder um próton. Né? Ou os oxoácidos, que aí sim você tem um óxido, no caso aqui um óxido de enxofre, e que ele então, com a água, ele forma o oxoácidos. Né? E então, para falarmos desses três tipos de óxidos, nós vamos ainda temos, né, os hidrácidos, que aí são aqueles que não têm oxigênio envolvido, né, como ácido clorídrico, ácido fluorídrico e assim por diante. Tá bom? Para mostrar mais claramente, nós temos aqui um complexo ligantes rutênio com duas moléculas de água. E este complexo ele é um aquaácido, porque essas moléculas de água aqui pode perder um próton. Quando ele perde um próton, ele vai formar, né, esta espécie e liberar um próton. Então ele é um ácido no conceito de Bronsted-Lowry. Você ainda pode perder mais um próton. E aí então ele vai virar um óxido complexo, onde que ele perdeu aqui mais um próton, formando um óxido ácido. Ok? Então, esse é o tipo de, por exemplo, um exemplo que nós temos aqui, onde nós temos os três casos acontecendo num complexo apenas. Pois bem, o que facilita, então, um ácido? Não, uma espécie do ar, pronto. Então, quando você tem qualquer ácido, né, e ele, então, vai formar e vai desprotonar, o que está em jogo aqui, né, são algumas dessas características que nós estamos apontando aqui. Primeiro, a estabilidade da espécie desprotonada. Quanto mais estável é esta espécie, né, maior será, né, a acidez, porque você desloca o equilíbrio na direção da direita, da desprotonação. Isso acontece principalmente, por exemplo, com os íons como sulfato. O ácido sulfúrico, quando ele vira o íon sulfato, aumenta os híbridos de ressonância lá na estrutura de Lewis, né? E isso confere a ele maior estabilidade. A instabilidade dessa espécie também é importante. Se ela é instável, significa que ela quer alcançar uma maior estabilidade pelo processo de desprotonação. Tá? O metal, muitas vezes envolvido aqui, né, o ligante, o raio dele é algo importante. A carga, porque isso vai alterar, nós vamos conversar um pouco sobre isso, o número de oxidação e assim por diante. Então, uma espécie como essa, né, o raio do rutênio aqui é importante, do metal envolvido, a carga que nós temos aqui. Então, perder um próton, você vai diminuir a carga e isso vai facilitar, né, o sistema, liberar o próton, né, o número de oxidação e assim por diante. Ok? Então, aqui nós temos um caso, né, um exemplo, né, onde que nós temos
a relação aqui de um parâmetro eletrostático, onde nós estamos envolvidos aqui. Esse parâmetro é a carga, o momento dipolo da água, dividido pela distância da ligação da água com o centro metálico. Então, é o raio do íon mais esse diâmetro da água, que daria mais ou menos essa distância. O que nós estamos vendo nesse parâmetro aqui? Ora, quanto maior é este parâmetro, você nota que o pKa, observe que aqui é menor e vai aumentando nesse sentido. Então, quanto menor o pKa, mais ácido ele é. Então, observa que isso aqui funciona muito bem para um certo conjunto de íons, né? Sódio, estrôncio, magnésio, cálcio, bário, lítio. Essa turminha toda aqui funciona muito bem. Por quê? Né? Alguns de vocês já devem lembrar que quando você entra com metais de transição, além da interação da água com o metal, começa a ter um caráter mais covalente, caracterizado pela estabilização do campo cristalino. Tá? Você tem também, então aqui é um grupo de átomos, né, de íons, que esse parâmetro eletrostático vai mostrar claramente por que ele tende a ficar cada vez mais ácido quando você caminha nessa direção. Ou seja, maior carga, né, pensa do lítio, por exemplo, né, para o sódio, para o magnésio, por exemplo, você dobra a carga. Então, lítio e magnésio estão aqui. Quando você dobra a carga, você tem o cálcio e magnésio já bem mais ácido. E você tem casos, como o caso do tório aqui, do cromo, que estão próximos da reta, né? Então, vamos dizer assim, esse parâmetro eletrostático funciona bem, mas é preciso de olhar isso aqui, olhar e utilizar esses modelos iônicos com uma certa parcimônia. Tá? O que nós queremos dizer com isso aqui é o seguinte: se você tem um íon e você tem aqui uma molécula de água, por exemplo, quanto maior é esta carga, maior você vai atrair a densidade eletrônica para o metal. E com isso você vai enfraquecer esta ligação e liberar, então, o H+, para interagir e formar um H3O+. Né? E formando um H3O+, e sair. Ok? Então, neste raciocínio, quanto menor é o raio, mais próximo essa carga está do oxigênio e mais força ele vai atrair, né, a densidade para o metal. Ok? Então é essa visão. Agora, quando você começa a caminhar nessa direção aqui, mesmo o parâmetro eletrostático sendo relativamente pequeno, mas aqui você já começa a ter outros fenômenos, que é mais relacionado à interação covalente. E isso vai fazer com que ele fique mais ácido também. Ok? Pois bem, se nós passarmos agora para os óxidos ácidos, os óxidos ácidos, por exemplo, como é o H2SO4, né, que é um óxido ácido. Então, colocando dessa maneira, ele seria o O2S OH2, nessa nomenclatura. E Pauling observou, né, que o pKa desses ácidos segue aproximadamente esta regra. Qual que é esta regra? O pKa começa com 8 e o P, aqui, que é o número de oxigênio sem hidrogênio, você vai subtrair vezes 5. Então, por exemplo, no caso do ácido sulfúrico, o pKa dele vai ser aproximadamente 8 menos 10. Então, você vai ter aqui provavelmente menos 2. É um pKa abaixo de zero, ou seja, ele está totalmente desprotonado. Ele é um ácido forte. Não é? E depois, bom,
Para a segunda desprotonação, você soma mais 5. Então, o pKa2 dele vai ser aproximadamente menos 2 mais 5, que é aproximadamente 3. Né? E o pKa do ácido sulfúrico, né, ele é da ordem de 1,9. Então, a gente nota aqui, você tem uma ideia muito grosseira, mas rapidamente, da força do ácido. Ok? Gente, eu chamo atenção aqui, eu não gosto dessas equações que muitas vezes levam à memorização. Né? O aluno achar que isso tem que ser memorizado. Isso não tem que ser memorizado. Tá? Isso é apenas uma regra, ou seja, quando você está lidando com ácido, né, se eu perguntar, né, qual que é o ácido mais forte, H2SO4 ou H2SO3, vocês já vão falar claramente que é o H2SO4. Por quê? Porque tem mais oxigênios aqui que não estão protonados. Né? E assim por diante. Então não precisamos de ficar decorando isso. O importante é você notar, por uma análise de uma tabela como essa, que o P vai aumentando e o pK vai diminuindo. Né? Então a gente olha aqui do ácido perclórico, que é cerca de menos 10, ele é muito forte, é o ácido mais forte que temos. Né? Enquanto que o P igual a zero aqui, você vai ter aqui da ordem de 8, sempre começando por volta de 8 aqui, os pKs, né? 7.2, 10, 7.8, 9, ok? Dependendo do átomo. Tá? Algumas anomalias que a gente observa muito, né, nesses sistemas são as anomalias como o do H2CO3, que isso, gente, quando cai nessas anomalias, a gente pode detectar claramente que veja, na verdade, o H2CO3 em água, ele está, na verdade, na forma de CO2 gasoso. Né? Só uma pequena parte que está na forma de um ácido. Né? Que aí depois, dependendo do pH, ele vai se desprotonar. Então, ele não segue a regra, que era de se esperar aqui que o pKa dele fosse da ordem de 3, né, e ele é da ordem de 6, por quê? Em parte se explica por causa do fato de que você não tem, na verdade, H2CO3 como uma espécie química, mas você tem, na verdade, CO2 mais água. Tá? O H2SO3, por sua vez, ele tem um sentido oposto, né? Você esperaria que da ordem de 3, e ele é um pouco mais baixo. Por quê? Porque o H2SO3 é muito complexo, na verdade. Né? Essa espécie ela vem do SO2 mais água, e o que se demonstra é que a espécie H2SO3 ela é uma mistura, né, tanto desses dois gases, como também de outras espécies, como S2O5, como há evidências espectroscópicas de que o hidrogênio pode estar ligado ao enxofre e não ao oxigênio. Então, enfim, é uma estrutura que muda, que não é o esperado. Por quê? Porque ele tem uma estrutura química diferente daquela que a gente poderia esperar. Né? O CO, por sua vez, ele não reage com a água. Então, o CO é um óxido, tem tudo para ser um óxido ácido, mas ele está, na verdade, na forma de um gás dissolvido em água. Né? E esse íon aqui também, ele não reage com a água. Então, é algo que nós devemos, né, sempre olharmos nessas anomalias e verificar que existe algo, né, que está acontecendo, né, e que não é o esperado de um ácido normal. Tá certo? Além disso, tem alguns aspectos que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, a ideia dos óxidos ácidos e óxidos básicos. Então, nós temos na nossa tabela periódica, né, e o que nós temos aqui? Os elementos metálicos
e aqui os não metais. Então, de um modo geral, os não metais vão levar a ácidos. Então, os óxidos, tipo o bário, que está aqui nesta coluna, o lítio, né, todos esses óxidos, né, mais água, você vai gerar, né, uma base, que por sua vez você vai ter Ba2+ em solução, mais 2 OH-. Enquanto que óxidos ácidos, colocando aqui CO2, mas poderia ser qualquer outro, o CO2 mais água, você vai ter o H2CO3. Então, observe que o carbono já está por aqui na tabela. Então, você vai ter H2CO3, que por sua vez, H2CO3 mais água, né? Você vai ter aqui o equilíbrio, formando HCO3- mais H3O+. Então, você forma óxidos ácidos, né? Um outro exemplo é o famoso SO3, né? Por isso que a gente não pode deixar sair no meio ambiente o óxido de enxofre. Por quê? Porque ele vai encontrar com a umidade do ar, ou com a chuva, e vai formar o ácido sulfúrico, H2SO4. Né? E aí é um ácido forte. Tá certo? Então a gente sempre trabalha com essa ideia. Né? Isso a gente não deve perder de vista. Tá? Que esses óxidos, na verdade, todos esses ácidos, né, óxidos ácidos, eles advêm, né, de óxidos sólidos, que da sua vez vai ser um óxido ácido ou um óxido básico. Da mesma forma, nós podemos ainda pegar o BaO, como ele forma uma base, então ele reage com ácido, né, para formar o que? Ba2+ mais água. Né? E mais água, né? E mais OH-. Tá? Ou se você quiser colocar 2 aqui, ó, nós vamos ter 2 águas mais 2 mais 2 OH-. Né? Ok? Aqui nós temos um errinho aqui que eu não estou descobrindo ainda onde que tem o erro. Você pode colocar 2H3O+, e você vai ter 3 águas. Né? Nós não teríamos isso aqui, nós teríamos 3 águas. Né? Essa que é a forma correta. O que eu quero chamar disso? Um óxido ácido, como o BaO, reagindo com a água, te leva a uma base. Se essa base reagisse com o ácido, você teria o ácido, o íon mais água. Não é isso? É o que nós estamos mostrando aqui. Né? Se você já pode reagir direto com o ácido, você já vai ter o íon Ba2+ mais água. Confere? Então, esses são aspectos que nós podemos brincar aqui com vários óxidos. Né? Então, nós podemos, vamos pensar em outros óxidos, né? Que não necessariamente Li2O mais água, você vai ter o quê? Você vai ter LiOH, né? 2, tá certo? E então você tem 2 lítios, 2 oxigênios, 2 hidrogênios. Então essa que é a reação. Podemos pensar em vários outros casos, ok? Bom, talvez um outro caso que vale a pena pensar é no P2O5, por exemplo.
Esse é um óxido que ácido. Então, mais água, nós precisamos de 3 águas para dar o H3PO4. Tá certo? Nós vamos ter 2 aqui. Ok? Então, o ácido fosfórico desidratado gera o óxido. O óxido hidratado gera o H3PO4. O cal, que a gente chama na construção de cal virgem, é o CaO, que reage, uma reação exotérmica, né? A água chega a borbulhar, chega a ficar a ferver, né? Para dar o cal hidratado, que compra em qualquer depósito de material de construção. Tá? Então, nós temos esse processo, que é muito conhecido, né? O processo de calhação, né? Ou caiação, em algumas regiões, que é você pintar de branco, né? As paredes com o cal. Ok? Pois bem, e aí nós temos uns casos onde que você tem o anfoterismo, ou seja, você tem óxidos que pode te levar a ter um comportamento tanto de um óxido, né, ácido, como de um óxido básico. Então, gente, se nós colocarmos aqui H3O+, tá, isso vai te levar à formação da espécie Al, água 6, 3+. Tá? E aí, como nós temos 2 alumínios, nós vamos precisar de 2 aqui. E aí, para nós regularizarmos isso aqui, né, nós vamos precisar de... São 6, 2 vezes 6, 12. Nós temos 12 oxigênios. Aqui nós temos 3. Né, então, nós precisamos aqui de 6 H3O+, mais 3 águas. E aí nós fechamos aqui o nosso complexo. Então, quando o óxido de alumínio está em meio ácido, né, ele vai se comportar como uma base para formar aqui o AlOH6. Agora, se você pega o Al2O3 e adiciona base, né, então OH- mais água, você vai ter 2 UAlOH4 menos 1. Será que isso aqui fecha a conta? Então, nós temos 8 oxigênios, nós temos 3 com 6 com 2. Nós temos 2 hidrogênios, com 6 dá 8 hidrogênios. Então, observa, ou você vai para uma aquácido, ou você vai para uma base, tipicamente. Então, esse comportamento é chamado de comportamento anfótero. Aliás, o alumínio aqui é um caso bastante interessante, porque você sabe que para dissolver o alumínio, né, para depois, por eletrólise, obter o alumínio metálico, nós poderíamos seguir, em princípio, 2 vias. Ou nós vamos dissolvê-lo no meio ácido para ficar desta forma, ou no meio básico para ficar desta forma. Quais são a escolha nossa? Né? Bom, tecnologicamente a gente usa aquele método de Haber, por quê? Porque quando você faz isso aqui, o AlOH4- ele vai ficar o quê? Dissolvido, porque está na forma de íon. Mas em compensação, as impurezas, como por exemplo o ferro, 3+, né, mais 3OH-, ele vai ficar em que forma? Na forma de um sólido. Ele vai precipitar. Então, a escolha, né, na produção do alumínio é essa aqui, justamente
porque você pode buscar, né, com esse método você separa rapidamente todas as impurezas, como ferro e outros íons, tá? E o alumínio continua solúvel, então você separa isso facilmente das impurezas, você purifica o sistema. Então, desses metais anfóteros, eles estão nesse limite entre o ácido e a base. Então, se olhar aqui nos metais na tabela periódica, aqui estão os elementos, né? Aqui entra os metais de transição e depois a região que é ácida. Ou você tem então a região que é básica, a região que é ácida, e você tem um aqui, olha, nesta região aqui, uma região tipicamente que esses verdes, que são elementos que podem assumir esse comportamento anfótero, tá? Um outro aspecto que a gente tem que levar em conta também é o estado de oxidação. Se você pegar o manganês, por exemplo, o manganês aqui mais 2, mais 3, ele se comporta como uma base, né? Você vai ter lá o Mn2+, né? E onde que você tem ele aqui na forma de OH-, né? Para formar o MnOH2. Tá? Agora, quando você sobe lá para cima, por exemplo, manganês mais 7, você tem o ácido mangânico, HMnO4. Né? Que mais água, você vai ter lá o famoso permanganato mais ácido. Então você tem o ácido permangânico. E existe uma região, né, essa média aqui, aonde que quando o manganês está mais 4, ele pode apresentar os dois comportamentos, ou de base ou de ácido, tá? Dependendo das condições. Tá bom? Então, a oxidação também se torna importante. E, gente, observa também que, olha, número de oxidação acima de 4 em meio aquoso vai ser o que? Um óxido ânion. Não tem jeito de ser diferente. Tá? E isso abre, então, uma possibilidade muito grande desses óxidos ânions, né, que eu gostaria de tocar aqui, que tem a ver com essas questões ácidas. Tá? São os famosos polióxido-compostos ou polióxido-metalatos. Tá? O que nós estamos comentando a respeito disso? Imaginem vocês que eu tenho o PO4, 3-, o íon fosfórico totalmente desprotonado. Tá? Então, se o meio tiver um pouco mais ácido, pode acontecer o quê? Dele se polimerizar e formar o P2O7, 4-, mais 3 água. Tá? Então, nós temos aqui 8 com 2, 10, 7 com 3, 10, 6, 6. O que está acontecendo? Né? Você perdeu um oxigênio aqui no P2O7, né? Quando você junta 2, você ficaria P2O8, mas você tira um dos oxigênios, então você desidrata aqui, você vai. E então esse tipo de reação é muito comum acontecer, tá? E ele pode continuar acontecendo, tá? Para sistemas maiores. Tem o do cromo, por exemplo, também, né, que é muito conhecido. Vocês fazem aí algumas experiências em laboratório, né? Então, óxido crômico, óxido hipercrômico, mais 3 águas. Então você vai formando essas espécies, né? Por exemplo, essa aqui, você tem lá, ele é alguma coisa como tá? Eu não estou aqui colocando, mas só para mostrar um pouquinho da geometria.
Ele vai seguir uma geometria aproximadamente desta forma, tá? E assim por diante, ok? Eu vou mostrar para vocês que que isso é importante. É importante porque é a partir daqui, dessas propriedades de ácidos, de óxido-ácidos e esses poliânios, que eles começam a formar os famosos polióxido-metalatos, que vai dar origem a estruturas como essa. Esse é o P2O7. Né? Observa que nós temos aqui o fósforo com um oxigênio ligado, os outros três, né? Claro, são tetraedro em volta. Ele pode continuar formando, você começa a formar essas estruturas que lembram uma gaiola, né? E isso vai aumentando. Então, é o início do processo de formação do sólido, é quando a gente fala que está nucleando. Vai formando os primeiros agregados, esses agregados vão aumentando, e com isso você vai diminuindo, você vai aumentando o pH do meio, né? Porque você vai consumindo ácido, tá bom? O S2O7 está aqui. Quando você vai dessa espécie S2O7, né, que vem lá do óxido de silício, você pode começar a formar uma espécie como essa. Olha aqui para você ver. É uma cavidade hexagonal, onde que é composto por essa. Se uma estrutura como essa se une a outras, você começa a ter estruturas como essa aqui. Olha lá. Não, o que nós estamos vendo aqui são estruturas que vai dar origem ao que a gente chama de zeólitas, né? E argilominerais. Nesse caso aqui você tem uma mistura. Você tem aqui o magnésio com os oxigênios, depois por cima você tem o silício, tá? Então você tem várias dessas estruturas aqui que vão dar origem depois aos catalisadores heterogêneos, por exemplo. Hoje se estuda muito, né, a formação dessas estruturas e como controlar isso de forma que você consiga obter estruturas bem organizadas como esta, né, ou essas aqui, onde você tem uma camada de magnésio, óxido de magnésio, uma camada de óxido de alumínio, depois outra substância, você pode colocar substâncias aqui, né, ligadas, formando aí uma superfície com moléculas que têm alguma atividade de seu interesse. Okay? Então, daí a importância, né, desse conteúdo aí de ácidos e bases. Ok, gente?